Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Congresso dos Trabalhadores em Educação define planos e forma de luta do SINT-RN. Representantes dos trabalhadores em educação de todo o estado se reuniram durante 3 dias para definir os rumos da luta do SINT-RN para os próximos anos. Na base dos debates, a defesa da educação pública, demandas da categoria, como atraso de pagamento, desmonte do Estado brasileiro e retirada de direitos, com ênfase na reforma da Previdência. O evento contou com a presença de autoridades ligadas à luta da classe trabalhadora. Os congressos que têm se realizado este ano, eles estão acontecendo num momento de muita importância da política geral e da política educacional. Da política geral, porque nós estamos sobre a égide da Emenda Constitucional 95, uma emenda absolutamente perniciosa ao povo. Ela simplesmente congela os investimentos do Estado por 20 anos, o que é um absurdo. Então, o que nos resta fazer? Nos resta fazer luta. O Congresso acontece nos momentos mais graves da história do Rio Grande do Norte, um momento muito duro, no geral, e em particular para a educação. Então, o Congresso é o momento da gente refletir sobre tudo isso, nos unirmos, né, somar forças, acolher aquela que está nessa luta no dia a dia e apontar os caminhos para o próximo período. O momento mais importante, democrático, com a participação direta da base. Então, parabéns aí ao nosso sindicato. O Congresso do SINT acontecer justamente nesse momento da conjuntura brasileira é mais do que importante. É um momento que a gente a cada dia acorda com direito a menos, é um momento de retrocessos, de direitos que a gente achava que estavam conquistados e garantidos e que agora a gente vê indo embora. Então, é um momento exatamente de organização. Dirigentes do SINT-RN ressaltaram a importância do evento. Esse congresso acontece no momento em que nós precisamos barrar toda essa barbárie mercantilista sobre a educação, e é o momento também da gente pensar no novo congresso para 2018. Avaliar cada deputada, senador, senadora do Estado que estão votando contra aos trabalhadores de um modo geral e aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Os trabalhadores de educação do Rio Grande do Norte, organizados pelo SINT-RN, estão nesse momento se preparando para enfrentar a pauta desastrosa do governo Temer, golpista Temer, como também do ineficiente Robson Faria e do prefeito Carlos Eduardo e dos prefeitos do estado do Rio Grande do Norte. O 15º Congresso do SINT foi um sucesso, né? Um congresso com uma representação bastante significativa, de caravanas, delegados de todo o estado do Rio Grande do Norte, das regionais, dos núcleos. Então, um momento importante, o SINT está de parabéns, a nossa categoria está de parabéns por ter realizado um grande congresso e, com certeza, estaremos muito mais preparados para um enfrentamento contra esses governos que retiram o direito da classe trabalhadora. A categoria elogiou o congresso. E a gente se anima muito em estar participando dessa atividade. Não só porque é uma atividade de toda a categoria, de grande participação do interior, né, da capital, do interior, do Mossoró, os municípios, enfim, mas porque anima muito e renova muito. Então a grande lição que a gente está tomando aqui é renovar, organizar a nossa categoria para renovar e fortalecer a luta para o próximo período. É a primeira vez que eu venho participar de um congresso, né, do SINT, e fiquei bem feliz, porque eu acredito que nós participando, né, realmente de um congresso, a gente pode estar levando para os demais professores a luta realmente do que nós podemos fazer, porque às vezes a gente quer aderir a uma greve, quer aderir a um movimento, mas não conhece as leis, não conhece realmente o movimento. SINT-RN participa da audiência pública sobre Previdência. O relatório final da CPI da Previdência e a emenda da reforma da Previdência foi o tema da audiência pública que reuniu integrantes da Anfip, FENAFISCO, trabalhadores, representantes do SINT-RN e dirigentes de outros sindicatos. Especialistas apresentaram o relatório da CPI da Previdência. A CPI da Previdência estudou com profundidade o sistema previdenciário e pôde desmascarar esse discurso falacioso do déficit previdenciário. O governo usa o total do que se paga para o INSS
e compara com uma única fonte de receita, que é a folha de salários. Quando o correto, e o que diz o artigo 194 e o 195 da Constituição Federal, é você tratar a conta previdenciária do regime geral, do INSS, dentro do sistema de seguridade social. E o que a EFIP faz e tem feito ao longo de mais de 20 anos é fazer uma coisa simples, é uma contabilidade. Nós somamos o que se arrecada pelo orçamento da Seguridade Social e comparamos com o que se gasta com os programas da Seguridade Social. A Seguridade Social, basicamente, são 3 grandes programas: Previdência, Saúde e Assistência Social. E quando nós fazemos o olhar, eu vou citar só os últimos 10 anos, em média, mesmo com o resultado ruim de 2016, nós tivemos uma média positiva de 50 bilhões de reais que poderiam ter sido gastos com mais saúde, com mais assistência social, e não foram gastos. O governo desviou esse dinheiro, na maior parte das vezes, através da desvinculação das receitas da União. Essa Previdência, essa reforma da Previdência, ela não tem razão de existir, porque ela, na verdade, é um grande retrocesso social, porque ela tira do trabalhador, da sociedade, vários benefícios conquistados ao longo de várias décadas. A luta para barrar a reforma da Previdência é vital para a classe trabalhadora. A presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira, fala agora sobre as estratégias do movimento sindical para impedir mais esse golpe contra os brasileiros. Bom dia, Eliane. Bom dia, Leilton. Bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Aliás, bom dia a todos os trabalhadores, até porque o Extra Classe TV hoje é um programa que é assistido por toda a classe trabalhadora, né, desse estado. Isso mesmo. Você, a CUT, o movimento sindical, né, no geral, tem denunciado aí, né, a perversidade que é essa reforma da Previdência. O que é que tem de novo nesse momento, Eliane? Leilton, o que a gente tem de novo, né, nesse cenário é a CPI, o resultado da CPI da Previdência, né, que prova que a Previdência ela não é deficitária, muito pelo contrário, né, e aí a gente começa a compreender o que realmente tem por trás disso, né, é a privatização da saúde, né. Então, tem todo um jogo político, né, em torno disso, né, que é privatizar a saúde, que é retirar os direitos da classe trabalhadora. Se já não bastasse a reforma trabalhista, que é uma das grandes perversidades que foi feita à classe trabalhadora, é um ataque a direitos que nós tínhamos conquistados há décadas e décadas, né? É realmente o desmonte do Estado brasileiro, são as privatizações, é a venda das nossas riquezas, eu acho que nós vivemos hoje no Brasil um dos piores momentos da nossa história. Eliane, então foi por baixo, né, caiu por terra a ideia de que a Previdência dá prejuízo, que não existe condições de pagar os aposentados e aposentadas caso continue esse modelo, que o Brasil irá quebrar caso não haja uma reforma da Previdência. Leilton, apesar de o valor exorbitante que o golpista Temer tem pago à imprensa, né, para noticiar que se não tiver essa reforma vai quebrar, os dados, os números, eles estão provando o contrário, né, que não existe. O que a gente precisa hoje é massificar para que essa informação ela chegue às bases, né? Para que as pessoas elas tirem das suas cabeças essa ideia de que se não tiver reforma, que para mim não é reforma, né? Reforma a gente tem ideia de uma coisa que vai melhorar. Se eu vou reformar minha casa, eu não reformo a minha casa para ela ficar pior. Eu reformo a minha casa para ela melhorar. Então, isso não é reforma, na verdade, é uma deforma, né? Essa deforma que estão tentando fazer com a Previdência, ela nada mais é do que interesses de um grupo, né, que está aí a serviço mesmo da burguesia e do capital. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais.
Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a presidenta estadual da CUT-RN, a diretora do SINT também, né, professora Eliane Bandeira, falando aqui sobre a reforma da Previdência. E aí, uma deforma, gostei da palavra deforma, né? Ela é tão cruel, tão devastadora, que aí conquistou, né, a rejeição de toda a população brasileira, não é isso, Eliane? Olha, Neyton, apesar da gente ter suspendido a greve geral, né, mas uma das coisas que tem sido feita por toda a base cutista e pelas outras centrais também, aqui no estado e no Brasil inteiro, é o ataque que a gente está fazendo às bases eleitorais. Na verdade, é isso que tem causado uma certa dúvida e até manifestação já pública de alguns parlamentares que irão votar contra a reforma da Previdência. Eu acho que essa estratégia que foi pensada, né, as audiências públicas, as panfletagens, ações nas feiras livres, diálogos com prefeitos, que na verdade é a base política desses deputados, né, quem apoia. Então, assim, essa pressão, ela tem também provocado medo nos parlamentares, né? Então, tem tido um certo recuo. A imprensa tem mostrado isso, né? O medo que eles estão tendo de votar a favor dessa reforma e até a greve geral, porque assim, colocou na pauta para votação um dia antes, esse país terá uma grande greve geral. Até lá, Leilton, a gente vai permanecer na luta, né, no processo de mobilização nas nossas bases, visitando os locais de trabalho, fazendo diálogo com a classe trabalhadora, nas feiras livres, panfletando e dialogando com a sociedade, porque é importante a gente ganhar a sociedade para essa causa, né? As audiências públicas. As redes sociais. As redes sociais, né, denunciando esse desmonte que está sendo feito com o Estado brasileiro. E acredito que dentro desse processo que está sendo construído, nós teremos uma greve geral maior do que a greve geral do dia 28, né? Aos golpistas não terá trégua. É isso. Nós conversamos com a Eliane Bandeira, diretora de organização do SINT, presidenta estadual da CUT-RN. Eliane, muito obrigado por sua participação. Obrigada, Leilton. Eu é quem agradeço, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, dialogando com a classe trabalhadora, né, e tentando contribuir um pouco para esse processo de reflexão que a gente precisa ter hoje. E aí eu convido a toda a classe trabalhadora, em especial os trabalhadores em educação, para no momento que for decretado a próxima greve geral, todos unidos, né, porque só unidos vamos avançar e conseguir barrar essas deformas. Os trabalhadores em educação do RN aderiram ao Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma da Previdência. Trabalhadores em educação se uniram a diversas categorias para dizer não à reforma da Previdência. O ato foi organizado semana passada pelas centrais sindicais e sindicatos de trabalhadores, entre eles o SINT-RN, mas os estudantes também marcaram presença. Nós estamos aqui participando da greve geral, para que a greve geral também seja parte da construção do movimento secundarista, onde sonhe um projeto de sociedade, um projeto de escola melhor, onde atinja a educação que a juventude brasileira quer hoje, para que a gente consiga viver num mundo melhor, derrotar a todas as reformas que estão aí e pela retomada da democracia no nosso país. O SINT-RN, como sempre, mostrou na prática a força dos trabalhadores em educação do Estado. Nós não vamos parar enquanto o governo não regularizar a situação dos trabalhadores aposentados e aposentadas. São os servidores e servidoras da rede pública dando um basta, dizendo que não aceitamos a forma como os gestores municipal, estadual e federal estão tratando as pautas e as conquistas dos servidores públicos em geral. O SINT é de luta, continua na luta e vamos barrar juntos a reforma da Previdência do governo Temer. Tudo pronto para a tradicional festa de confraternização dos aposentados filiados ao SINT-RN. A comemoração está marcada para o próximo dia 13, às 15 horas, na AABB. Para participar,
Basta apresentar o contra-cheque comprovando a condição de aposentado filiado ao SINTRN. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A todos e todas, nossa gratidão pela audiência. Até o domingo que vem.